Olá, turma! Aqui professor Ednei Fernando, eu falo aqui do canal do IBAT, Instituto Brasileiro de Anatomia do Trauma. E nesta aula nós vamos abordar uma temática muito interessante, principalmente aí fazendo a relação da área da anatomia com alguns tipos de atendimento pré-hospitalar, do atendimento até intra-hospitalar. E hoje nós vamos falar um pouquinho da relação das estruturas intercostais, ou seja, da caixa torácica, com um procedimento chamado toraxentese, que é uma punção ali de alívio que pode ser feito em algumas situações específicas de traumas de tórax, por exemplo, num pneumotórax hipertensivo. Então vamos direto ao assunto, sem muitas delongas. Nós temos aqui, então, a estrutura de relação que nós vamos abordar da anatomia intercostal. Já começo aqui apontando para vocês uma visão macro da caixa torácica na sua relação tanto de parte óssea quanto de parte muscular. Nós sabemos que a caixa torácica ela é formada pelas estruturas das costelas, formando 12 pares de costelas, e entre essas costelas nós temos uma relação íntima, principalmente das estruturas musculares e das estruturas vasculares. Então, a nossa relação de entendimento do foco anatômico vai ficar nesse contexto. Quando nós abordamos essa relação muscular, o que vocês já precisam entender? Internamente, a caixa torácica ela é revestida por uma camada muscular, e essa camada muscular em si de revestimento, nós damos o nome a ela de músculos intercostais. Então, aqui nessa imagem, vejam só, eu tenho aqui uma costela superior, nós temos uma costela inferior, e nós estamos vendo aqui 3 camadas de músculos entre essas costelas. Bom, a camada mais interna, que forra toda a caixa torácica na sua totalidade, nós chamamos de músculo intercostal íntimo. O músculo intercostal íntimo, ele forra toda a caixa torácica por dentro. Então, ele não tem uma relação entre uma e outra costela somente. Ele tem uma relação com todas as costelas, ele envolve todas as costelas por dentro. Então, é um revestimento interno. Na sequência, agora fazendo uma ligação entre a costela de cima e a costela de baixo, nós temos o músculo intercostal íntimo, nós temos o músculo intercostal externo. Podemos dizer, então, que entre esses espaços de costelas, nós temos aqui 3 camadas, né? 3 camadas. Então, um exemplo, se for fazer realmente uma punção aqui, é necessário que nessa punção se atravesse 3 camadas musculares. A intercostal íntimo, que forra toda a caixa torácica. Depois nós temos o intercostal interno e externo, que liga uma costela à outra. E um detalhe interessante aqui é que as fibras musculares desses músculos, intercostal íntimo, intercostal externo e o interno, eles estão posicionados em posições diferentes, né? O posicionamento das fibras estão alinhados de um para o outro de formas diferentes. Por quê? Para ativar realmente o mecanismo de ventilação mecânica. Então, no momento, as costelas elas precisam deprimir, outras elas precisam elevar. Então, na inspiração e expiração, a caixa torácica se move, e o posicionamento diferente dessas fibras musculares permitem a abertura e fechamento da caixa torácica, por exemplo. Nós temos ainda uma outra relação bem interessante da caixa torácica, que é a relação vascular. Então, vamos falar um pouquinho dessa relação. Percebemos aqui nessa imagem que nós temos o intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo. Entre o músculo intercostal íntimo e o intercostal interno, nós percebemos uma rede vascular. Essa rede vascular, na verdade, nós chamamos, fazemos até aqui um mnemônico chamado NAVE, né? Porque nós encontramos entre esses 2 espaços de intercostal íntimo e interno, o nervo, a artéria e a veia. Então, nervo, artéria e veia, por isso o mnemônico aí NAVE.
vamos, numa próxima imagem aqui, mostrar com mais detalhe para que vocês consigam visualizar. Então, vejam só que entre o músculo intercostal íntimo e interno, nós vamos encontrar o nervo, artéria e veia. Então, um nervo intercostal, a artéria intercostal e a veia intercostal. Um detalhe importante, no momento que é feita uma toracocentese, uma punção de alívio para, por exemplo, pacientes que têm pneumotórax hipertensivo ou no caso de uma drenagem, nós temos que passar, ou seja, puncionar uma região específica dessa área para não perfurar, para não lesionar a nave, o nervo, a artéria ou a veia, porque vai sangrar muito. Então, quando é puncionado, qual que é a linha de relação? A nave, ela passa no bordo inferior, então no bordo inferior da costela superior. Então, percebam que toda a costela na sua borda inferior é onde é passado a nave. Consequentemente, eu não posso buscar esse ponto anatômico no momento da punção. Eu tenho que tentar fugir desse ponto anatômico. Por isso, a relação de punção, como está sendo mostrado aqui na imagem, é buscar o quê? A parte do bordo superior. Então, toda vez que eu localizo o espaço intercostal, o que eu vou fazer? Buscar a margem superior da costela, porque se eu buscar a margem inferior da costela de cima, eu vou atingir a nave. Então, o correto é o bordo superior da costela inferior. Então, bordo superior da costela inferior, para fugir desses vasos sanguíneos do nervo, para não trazer uma lesão nervosa, para não trazer uma lesão vascular, porque pode sangrar bastante. Nessa outra imagem, a gente consegue mostrar para vocês que essas artérias intercostais, então você tem a artéria intercostal posterior e a artéria intercostal anterior. Então, é uma artéria só que ela pega toda a parte posterior, rodeia toda a caixa torácica e vai lá na parte da frente, na intercostal anterior. Essa artéria, ela progride, ou seja, ela vem diretamente da artéria aorta. Então, como a gente está vendo na imagem, temos a artéria aorta, né, que é a artéria aí que sai diretamente do nosso coração, e quando essa artéria passa próximo à nossa coluna vertebral, sai várias ramificações. Dessas várias ramificações, uma delas é a artéria intercostal. Então, ela rodeia toda a costela, né, pelo bordo inferior dessa costela, rodeia toda ela, passa na parte lateral, vai lá na parte anterior e acaba se ramificando também. Então, perceba que é uma região altamente vascularizada. Nós temos que tomar muito cuidado no momento que vamos realizar aqui um procedimento de toracocentese para não perfurar essa região, trazer lesões e grande sangramento. Então, reforço a ideia aqui que durante o procedimento de toracocentese, nós temos que buscar sempre o bordo superior da costela inferior, fugindo então da nave, da artéria, do nervo, da artéria e da veia intercostais, para não trazer lesões. A nave fica localizada no bordo inferior das costelas. Então, fica aqui a nossa dica aí para vocês, que são da área da saúde, que fazem procedimento de toracocentese, que fazem punção de alívio, e para entender basicamente a anatomia dessas estruturas correlacionadas à parte pré-hospitalar e intra-hospitalar. Um grande abraço, professor Ednei, até a nossa próxima aula. Até mais!